A gente finalizou a nossa última aula presencial falando sobre tomadas de decisão, ou seja, eu tenho um problema, eu tenho um assunto, que não necessariamente pode ser um problema, e de que forma que eu vou partir para esse assunto, de que forma que eu vou tratar. Então, eu subi, vocês estão vendo a minha tela também? Sim. Eu subi esse assunto lá para vocês, essa atividade que ficou pendente da aula passada, eu expliquei para vocês, mas a gente não chegou a fazer a atividade que ia fazer na aula seguinte. E eu gostaria muito que vocês fizessem, porque eu acho que agora, Helene, vai ser fundamental a gente usar o storyboard como uma... Tá faltando um Bzinho aí, tá, gente? É storyboard. A gente usar o storyboard como uma ferramenta para tomada de decisão. A Lene deu um exemplo bacana de que eu deito e fico olhando, né, pensando no que eu vou fazer, quais decisões que eu vou tomar daqui para frente. O storyboard, como eu falei para vocês, ele é uma ferramenta que você dá visualização para aquilo que vocês têm como problemático ou como assunto. Então, ali na caixinha do meio, vocês vão colocar o assunto que vocês vão precisar dar uma tratativa, uma tomada de decisão. Na caixinha número 1, quais são as escolhas que vocês têm que fazer relativa a esse assunto? E aí, na caixinha número 2, que consequências vocês vão ter quando vocês seguirem para qualquer uma daquelas escolhas, entre A ou B? Vou dar um exemplo para vocês hoje, de organização doméstica. Tomadas de decisão. Fizemos uma reunião aqui essa semana aqui em casa, que eu tenho certeza que, como na casa de vocês, foi bem impactante tudo que aconteceu. E aí, o que nós podemos cortar? E um dos assuntos foi a TV a cabo. Então, a gente colocou isso, né? O que podemos cortar? E aí, fizemos várias escolhas lá. Uma das escolhas foi TV a cabo. Que consequências nós teremos se a gente for cortar a TV a cabo? A gente vai perder alguns canais que a gente assiste, sei lá, CNN agora e tudo mais. Beleza. Quais outros recursos nós podemos ter se a gente não tiver a TV a cabo? A gente vai ter internet, né? Então, a internet não dá para cortar, porque é até uma ferramenta de trabalho, mas a TV a cabo dá para cortar. Então, como é que a gente vai se atualizar? Através da internet. E aí ficou mais fácil da gente tomar a decisão, porque a gente entendeu que a TV a cabo, se a gente tinha internet, talvez ela fosse uma coisa que a gente até vai sentir no primeiro, no segundo momento, mas que depois é mais por uma questão de luxo do que se a gente tivesse que cortar uma outra coisa que era mais fundamental para a gente, assim. E aí a gente tomou a decisão de realmente cortar a TV a cabo. E aí nós fizemos uma reflexão de que ações que nós íamos tomar. E aí eu liguei para o pessoal da TV a cabo e tudo mais. Resumo, não cortamos a TV a cabo porque o pessoal deu um mega desconto para a gente permanecer com a TV a cabo. Esperto. Até porque eles têm que manter, né? Também o deles. Tem que manter o cliente. Exato. Então, ou seja, ficou claro para vocês o assunto, qual era, a necessidade da tomada de decisão e os 5 passos que a gente precisou percorrer para que a gente se sentisse confortável naquela tomada de decisão? Tá claro, turma? Sim, sim. Então, eu sou a turma agora. Tô vendo. Então, essa é a atividade. Então, essa atividade eu deixei para vocês lá na plataforma. Façam, escolham um tema para vocês, ou vários temas, porque eu acho que não vai faltar assunto para a gente tomar decisão daqui para frente, né? E aí escolham os temas e aí coloquem no storyboard. Gente, é fantástico para vocês se sentirem mais confiantes, para a gente não paralisar a nossa vida também, porque também é importante, se a gente ficar lá na zona do medo, do boxzinho que eu mandei para vocês, a gente não vai fazer mais nada. A gente vai congelar e aí, quando a gente vê, a gente morreu já por inanição, entendeu? Porque a gente simplesmente, o ano passou e a gente ficou com medo de fazer alguma coisa. Faz parte a gente colher os nossos aprendizados também, mas faz parte também a gente ter que tomar uma decisão, tomar uma atitude, e o risco, ele também é necessário quando a gente fala de organização. Tem que ser medido, tem que ser avaliado, mas ele também tem que ser tomado, né? Não dá para a gente andar... Ainda mais quando a gente fala de Brasil... o que a gente menos tem é segurança no Brasil, em todos os sentidos, nos falta segurança. Então, a gente precisa correr algum risco.
Tá clara essa atividade para vocês? Evelyn, Thiago? Está sim, mas eu já até fiz essa atividade aí. A gente tem que pegar alguma situação, professora? Alguma situação de tomada de decisão. Tá. Tá? Qualquer uma, assim, pode ser uma situação profissional ou pode ser uma situação pessoal, como esse exemplo que eu dei para vocês agora da TV a cabo aqui da minha casa, tá? Ok. E aí, partindo disso, vocês completa os boxinhos, tá? Professora, a sequência dos boxes para mim foi bem explícito, foi bem explicado. Eu só fiquei um pouco confusa, meio lelé, assim, entre tomada de decisão e a respeito das escolhas. Essas escolhas, elas são os motivos da qual eu estou expondo essa tomada de decisão. Tipo as assim, opções o que porquê você que tem. Vamos supor, nesse caso que eu dei o exemplo, a tomada de decisão era: precisamos conter gastos. Então, esse era o problema, esse era o assunto, a problemática geral. E aí, para conter gastos, que escolhas que a gente tem para poder chegar num orçamento que vai estar mais reduzido a partir de agora? Então, aí a gente colocou lá várias coisas que a gente poderia cortar. A academia, o supermercado, vender um dos carros e tal. Então, a gente elencou várias situações aí, entendeu? Mas o cerne, para poder o box levar da tomada de decisão, foi a questão de enxugar o orçamento. Entendi. Professora? Obrigada. Oi? Professora? Diga. Eu coloquei assim como tomada de decisão, tipo, será que eu vou de ônibus para o trabalho? Aí eu coloquei lá a sequência da minha escolha, né, as consequências, meus recursos, minha decisão, e coloquei lá em refletir, trabalho em casa. Home office. Pode ser. Ou você pode colocar também no refletir. Uma das questões que eu também que você pode colocar no refletir é quais são os trajetos que você faz durante o dia. Se imagina naquela situação. Que às vezes, quando você for olhar assim, vou de ônibus para o trabalho, você está vendo um trajeto, ir de ônibus para o trabalho, e depois para a faculdade. E quando você sair da faculdade 10 horas da noite, e depois, se quiser ir fazer um lanche, entendeu? Várias situações que compõem. Por isso é importante você se colocar naquela situação para que você consiga realmente figurar como é que você vai lidar com aquilo. Porque, por exemplo, vender um carro é uma tomada de decisão fácil, né? Porque a gente tem Uber hoje, né? A gente até falou isso também numa aula e tal. Então, tá fácil a gente vender carro. Mas a gente precisa se colocar no momento. Eu andando de Uber, o Uber cancelando as minhas corridas, eu precisando pegar Uber de madrugada. Então, a gente precisa refletir sobre aquele momento na nossa vida. Então, você realmente se imagina, gente, eu sou meio louca, vocês sabem, né? Eu costumo fechar o olho e me imaginar naquela situação total, assim, entendeu? Porque aí eu me sinto mais segura. No caso, assim, a gente tem que visualizar todas as situações possíveis caso aquela tomada de decisão for feita. Então, aí a gente tem que pensar no pós e no contra, tudo que for bom. Exatamente. Okay. E aí você vê, não, para mim, como eu falei para vocês, eu refleti sobre eu perder canais de TV. E aí, o que eu imaginei? Eu me coloquei durante o dia, eu falei, quanto tempo eu gasto sentada na frente da televisão olhando TV? E aí, depois eu fiz uma reflexão, quanto tempo meus filhos gastam vendo? Porque, né, é uma organização, você não deve pensar somente em você. Organização, organismo, né? As coisas estão vivas ali dentro. Então, quanto tempo meus filhos gastam na frente da TV? Então, tudo isso você vai imaginando, vai pensando que consequências eu vou ter na hora que eu cortar a TV. Né? Vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que vai apoiar.
o quanto eu vou aguentar dessa pressão. Então, tudo isso vocês precisam fazer essa reflexão também. Então, realmente, antes de tomar a decisão, façam os passinhos e reflitam. Façam a reflexão. Mi, não consegui, eu refleti e não me vi no caso do colega aí, ele falou sobre ir de ônibus para o trabalho. Eu fiz essa reflexão e, caramba, não consegui me ver indo de ônibus para o trabalho. Não consegui, foi muito complicado para mim. E aí, o que eu faço? Volta lá para as escolhas. Quais outras opções você tem? Vamos fazer o mesmo exercício com a opção número 2. É por isso que tem que ter escolhas. Tem que ter algumas opções para que você tenha um plano A, B, C, quantos você achar que é conveniente. Beleza? Legal, beleza, professor. Já estou pensando aqui N coisas aqui na minha cabeça. Tô trabalhando. Não, eu falei assim, gente, nada é por acaso, né? Vocês sabem, eu falo muito, né? O universo conspira, nada é por acaso. Vocês vão entender esse storyboard e a análise SWOT. E o próximo assunto, o diagnóstico, vai fazer todo um sentido para o momento que a gente está vivendo agora. Vai fazer todo um sentido. Então, vamos lá, começar. Falando na análise de cenário SWOT, não sei se vocês já escutaram esse termo por onde passaram, nas empresas que vocês andaram, ou até mesmo no curso, vocês são alunos de terceiro período, vocês já devem ter escutado. Escutou, Evelyn? A fofa. A fofa. A fofa, quem é fofa? A Evelyn. Força! Tá, eu tenho um videozinho aí, eu não vou reproduzir, porque eu acho que ele dá uma travada quando a gente reproduz, mas depois vocês assistam, é bem bacana esse TED Talks aí, falando sobre por que as empresas falham e como prevenir, evitar que isso aconteça. É um vídeo bem bacana da gente ver e fazer uma reflexão. Mas, afinal, o que é a análise SWOT, né? O que compõe essa análise SWOT? É um sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa. Quem é você no jogo do bicho, né? Aonde é que a sua empresa está posicionada e qual é a estratégia dela para se manter ali? Ela é uma técnica, gente, que ela não é tão antiga, ela foi criada nos anos de 60 e 70, né? Lá, acho que a Universidade de Stanford, eu acho que é Estados Unidos, nem não pesquisei isso. E o Albert Humphrey foi o líder dessa pesquisa sobre a análise SWOT. O que é bacana, o que a análise SWOT trouxe para o mercado, né, foi essa responsabilidade que a empresa precisa ter perante a sociedade. Não é um simples abrir e fechar de empresas como acontecia antigamente, né? Ela também, a análise SWOT, ela foi uma ferramenta que ela fortaleceu muito. E apesar de nós, quando nós estamos na posição de funcionário, a gente torcer muito o bico em relação à análise SWOT, porque ela dá um pouquinho de trabalho para ser feita, mas quando você entra numa empresa que você tem a oportunidade de entender a SWOT daquela empresa, é mais uma segurança para você quando você está na posição de empregado também, para saber o quão estável é aquela sua empresa e o quanto ela se coloca no mercado, o quanto ela se propõe para cumprir as regras mercadológicas no qual ela se propõe também. E é por isso que a análise SWOT está extremamente atrelada à ISO 9001-2015. Né? Ela está no item 4 de contexto da organização. Então, para as empresas que são certificadas ou pretendem se certificar com a ISO 9000-2015, que são basicamente as empresas do Polo Industrial de Manaus, porque esse é um requisito de Zona Franca de Manaus também, eles precisam comprovar em qual é o contexto da organização deles. Ela deve determinar que questões externas, tipo coronavírus, e internas, por exemplo, uma mão de obra muito específica,
que sejam pertinentes para o seu propósito e para o seu direcionamento estratégico. E, principalmente, que afetem a capacidade de alcançar os resultados no que ela se propôs, no que são pretendidos no seu sistema de gestão da qualidade. A organização, a empresa, ela precisa monitorar e analisar criticamente as informações sobre as questões externas e internas. Gente, não é um quadro para você deixar pendurado lá, porque a ISO está cobrando, e aí, uma vez por ano, você vai revisar aquilo lá e pronto, e acabou. Não. É um quadro de análise crítica, gestão estratégica. O dono da empresa, o diretor, o chefão, lembra lá das escalas? Chefinho, chefe, chefão? O chefão, ele precisa estar com a análise SWOT debaixo do braço e entender aquilo lá como se fosse a Bíblia dele. Ele tem que viver em função da análise SWOT, porque ali é como se fosse o manualzinho dele da análise estratégica da organização dele. E a análise SWOT, ela é um quadro... Alguém já tinha visto esse quadro? Já sim. Já? Então, vamos lá. É a junção de fatores positivos e negativos, que todos nós e toda organização possui, versus fatores internos e fatores externos também. O quanto você se influencia para aquilo que você próprio cria dentro da empresa e aquilo que vem do mundo exterior. É um termo em inglês que traduz como força, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, é um acrônimo em inglês. E ele é demonstrado com esse boxinho mesmo, de quatro etapas, aí, como está demonstrado: azul, verde, laranja e cor-de-rosa. E para que ele serve? Para fazer a análise do seu cenário, do seu momento atual ou do ambiente, do contexto que você está inserido. Também é necessário que a gente faça essa análise. Então, o momento que a gente vive e o ambiente no qual ele está inserido. Lembra que eu conversei com vocês que o fato da gente estar numa empresa, que ela pode ser uma empresa de porte mundial, mas ela está inserida numa outra localidade, que isso também afeta e influencia o desenvolvimento. A gente deu até alguns exemplos, né, de empresas coreanas, de quando se chegaram aqui em Manaus, tiveram dificuldade de adaptação, pela dificuldade de querer absorver uma cultura local que já existia aqui, que fazia parte da realidade, dos contextos de sociedade e também, principalmente, de legislação trabalhista. Ela serve também para fazer a gestão e o planejamento estratégico da empresa. Senhores, o que você está se propondo a crescer esse ano? Qual é? A gente está vendo muito isso, né? O governo zerou o PIB, né? Aquilo que o governo tinha planejado no final do ano passado, que apresentou para a sociedade. Olha, a gente pretende crescer 2,2, eu acho, nesse ano de 2020, já caiu por terra, né? Ou seja, na análise SWOT do que houve de acontecimento externo, já detonou aquilo que a equipe econômica do nosso governo tinha pretendido como um crescimento para esse ano. E também serve para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. Ou seja, assim como o storyboard, a análise SWOT vocês também vão poder usar para a vida de vocês. E vai ser legal vocês usarem agora, nesse momento. Tomei a decisão, né, do meu projeto, de repente, alguns projetos que vocês têm que pretendiam colocar em prática esse ano. Pode ser que algum vocês decidam engavetar e outros não, vocês decidam seguir em frente. Traz ele para uma matriz SWOT para que vocês consigam enxergar quais são os riscos e oportunidades que vocês vão ter nesse processo. Então, enxergar. Gente, não é... uma vez um funcionário falou comigo, falou assim, nossa, isso daí é prever desgraça, ficar chamando de desgraça, alguma coisa que ele falou, porque quando a gente começa a elencar o que pode acontecer de ruim na empresa, né? Aí ele entendeu que a gente estava jogando uma energia negativa ali. Mas não é isso, é ser realista, é ser, assim, totalmente pé no chão sobre aquilo que pode acontecer de bom e de ruim. E se não acontecer, de que forma que nós vamos agir? Qual a mudança do percurso que a gente vai precisar tomar? Tá claro até aqui, turma?
Tá sim. Sim, professora. Qualquer dúvida, vocês já parem aí, por favor, para a gente que eu não sair falando que nem uma matraca e não atender vocês. E aí, aqueles boxezinhos que a gente viu lá na frente, eu trouxe para cá de uma maneira mais clara para vocês. Quando a gente fala de forças, a gente está falando o que faz bem para a sua organização. Que recursos únicos você pode aproveitar, né? O que é que os outros veem como suas forças, né? No que você é bom? Eu sou o cara nisso daí eu sou imbatível. Ou se eu não sou imbatível, mas assim, muito difícil, alguém pode fazer tão bem quanto eu, mas melhor do que eu, tá difícil de alguém fazer. O que é característico seu que chama a atenção dos outros, que faz com que alguém compre o seu produto? Qual é o seu diferencial? Qual o seu chamariz? E aí isso daí entra nas suas forças. Então pode ser, como eu falei para vocês, eu trabalho com um produto muito específico e eu tenho os melhores funcionários do mercado, que entende. Por exemplo, fabrico café. E aí, a pessoa que mais entende de café no Brasil é meu funcionário. Ou seja, ele é uma sumidade quando se fala em café, no sabor, no cheiro. Esse é o cara, é o papa do café. E esse cara está comigo. Eu trabalho com ele. Ele presta serviço para a minha empresa. Ou seja, é um diferencial da minha empresa. Quando a gente fala de oportunidade, que oportunidade vocês têm disponível? O que quando vocês estão olhando, vocês enxergam, ali tem um pulo do gato, ali tem um espaço vazio que eu ainda posso penetrar, posso preencher. Que tendências, novidade você pode aproveitar? Lembra que eu falei para vocês sobre o fator reorganização? A gente tinha vários fatores que compunham uma organização. E quando às vezes a gente decide fazer um diagnóstico, é para reestruturar uma empresa, para reorganizar. Seja porque aquela empresa está perdendo mercado, seja porque aquela empresa está falindo, ou seja porque aquela empresa chegou no momento em que ela nem cresce nem diminui, está estável, mas ela quer abocanhar um pedaço do mercado lá que ninguém está olhando. Então, que tendências você pode aproveitar como organização? E como é que você pode transformar as suas forças, aquilo que você colocou lá no box inicial, por exemplo, aquele cara lá que só ele entende de café, em oportunidade? De que forma que ele vai poder te ajudar dentro desse projeto de tendências e novidades que você tem, que você está se propondo? Forças e oportunidades, ok? Entendido? Sim. Entendido. Essa parte é a mais fácil de fazer, gente, porque a gente, ser humano, tem a tendência de falar de coisas boas com muito mais facilidade do que a gente fala de coisas ruins, né? Então, é aquela história de quando você vai para uma entrevista de emprego, quais são suas qualidades? Aí, blá, 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 1000. Quais são os seus defeitos? Meu defeito é que eu sou perfeccionista, né? Então, aí a gente vai agora para a parte mais chatinha de fazer, que é onde a gente vai falar sobre as nossas fraquezas. O que a gente tem quando a gente fala de contexto de organização que não é tão legal assim, que a gente precisa melhorar? Onde é que tem menos recursos que os outros? Onde é que a gente está falhando no investimento? De repente, eu tenho uma organização que ela está entregando os resultados, ela está desenvolvendo, mas eu não invisto o que eu deveria investir na manutenção dos equipamentos. Então, eu estou vivendo ali só pela hora da morte, sabe-se lá, né? Quando um dia der pau, deu pau, e aí a gente vê como é que faz. O que é que os outros veem como suas prováveis fraquezas? Aquilo que eu estou disponível para os outros. Então, de repente, eu sou uma empresa que eu não faço muito bem a gestão das pessoas, eu não pago meus impostos em dia, eu vou empurrando, pago meu FGTS sempre com atraso. E aí eu vendo para uma empresa que aí a empresa aponta e fala assim, olha, Michele, você vai entrar em greve qualquer hora dessa. Isso é uma fraqueza que você tem. E a partir do momento que você entrar em greve, você vai me afetar, porque você fornece para mim. Então, se você parar o seu negócio, você para o meu também. A gente está vendo isso agora com a coisa do álcool em gel. Álcool em gel. Tem que ter disciplina para falar esta palavra. Álcool em gel.
com a coisa do álcool em gel, porque está faltando embalagem para os produtores de álcool em gel. Porque quem produz o álcool não produz a embalagem. Ele compra de um outro fornecedor. Então, eles já conseguiram suprir a demanda, as empresas de cana lá já conseguiram suprir a demanda de produção do álcool. Já colheram a cana, já estão trabalhando e tal. E falou assim, olha, a gente tem cana suficiente para fazer álcool, mas não tem embalagem. Que a empresa de embalagem não conseguiu acompanhar. Nossa. Então, ou seja, uma fraqueza veio do externo. A gente vai ficar sem álcool, não é nem pela matéria-prima em si, mas é porque veio o fator externo que afetou essa empresa que produz o álcool em gel. Traz uma sacola para ir buscar. A bombona, né? Eu tô botando até em copo, descartável, se eu achar, eu coloco. Aqui em casa, a minha mãe guardou muito daquelas embalagens, não tem? De creme, até mesmo de sabonete líquido que ela comprava bastante. Então, ela guardava tudo, e é daquelas que aperta e sai um negocinho, que nem de álcool em gel, mano. A casa tá cheia de álcool em gel. Ainda bem que vocês acharam. Eu Pois tô com maior é. dificuldade. Aqui a gente resolveu comprar mais sabão, porque álcool Sabão, tá difícil. E sobre ameaças, que ameaças podem prejudicá-lo? O que é que a sua competição anda a fazer, né? O que os seus concorrentes estão fazendo e que pode prejudicar você em relação ao mercado? As suas fraquezas expõem você às possíveis ameaças? O que você tem, por exemplo, de competidor? Quem são os seus opositores? E o quanto você, como fraqueza, aquilo que você identificou no box anterior, pode facilitar com que você se coloque mais ou menos numa situação ameaçadora. Por exemplo, de novo, o exemplo do álcool em gel. Se vier um fornecedor da China, né, porque eles criam os problemas, né, e eles também acabam resolvendo, né, os problemas, criando oportunidades, né, em cima dos problemas. Então, o fornecedor da China não vai demorar para trazer álcool em gel para cá. E aí, ou seja, a nossa fraqueza em produzir, a nossa capacidade produtiva, que é uma capacidade menor, mais reduzida em determinados segmentos, pode se tornar uma ameaça, porque vai vir um concorrente de um outro país e vai começar a vender no nosso lugar e ocupar um espaço que a gente deixou vazio. Tá claro isso? Sim. Sim, professor. Tá claro para vocês? É a segunda vez que eu pergunto. Tá claro para vocês que espaços vazios são preenchidos, né? Se não for pela gente, vai ser pelo outro, né? Com certeza. Isso é importante também em momentos de crise. E aí, a gente tem o passo a passo da planilha do SWOT, que também eu subi lá para vocês, para que a gente também trabalhe com exercício relacionado a isso. Então, lembrando, gente, forças e fraquezas, eles vêm de um ambiente que é interno, que é de dentro para fora. É a empresa que cria isso. E as oportunidades e as ameaças, elas vêm de um ambiente externo, de fora para dentro. É aquilo que a gente sofre interferência do ambiente no qual a gente está inserido. Então, a gente precisa separar bastante isso daí, porque às vezes eu já vi muita gente confundindo e colocando lá em força. Eu estou como força, é porque a nossa empresa está inserida no polo industrial de Manaus e a gente recebe muitos incentivos da Zona Franca de Manaus. Isso daí não é interno, isso é uma característica de um ambiente externo no qual, então, eles caracterizam como uma oportunidade. Por você estar inserido no polo da Zona Franca de Manaus, você tem acesso a uma série de benefícios que pode fazer com que você se torne mais competitivo perante outras empresas que não têm acesso a essa isenção fiscal. Então, ou seja, ambiente externo. Ambiente interno é aquilo que você, como organização, dentro do seu mundinho,
vocês estão criando, sejam as forças ou sejam as fraquezas. Aí envolve muito gestão de pessoas, envolve bastante treinamento, envolve manutenção, capacidade produtiva, dinheiro, quanto vocês têm de dinheiro para investir, o quanto vocês são saudáveis financeiramente, ou quanto vocês precisam de recursos de banco. Se eu tenho como fraqueza o dinheiro, ou seja, eu não tenho dinheiro, eu preciso, se eu quiser investir, eu preciso de solicitar um empréstimo bancário. E aí, quando você fala isso, que você traduz para o ambiente externo, o que você tem de ameaça? Você cair na mão de juros exorbitantes e não conseguir pagar. Porque os juros é algo que vem do externo, não vem de dentro para fora. Você está suscetível a um mercado. Se amanhã o Brasil passar por uma crise, os juros sobem. Então, essa é uma ameaça que você tem por conta de uma fraqueza que você tem internamente, que é a falta de ter uma liquidez financeira. O professor eu acho que foi contabilidade, de terça-feira, eu acompanhei a aula, e ele falou um pouco sobre isso, sobre liquidez financeira com vocês, de capital, né? A planilha em si, tá ok? Tá ok, sim. Perguntem, porque vai ter atividade sobre isso. Professora, a senhora citou sobre a oportunidade de ser, no caso da empresa do polo industrial, estar localizada no polo industrial. Então, no caso, como é que seria uma força para eles? Um ponto de força? Um ponto de força internamente pode ser uma capacidade produtiva. Pode ser, eu tenho uma empresa que ela tem um maquinário muito bacana e ela vai conseguir produzir aquilo que eu tenho de demanda para esse ano. Eu investi em maquinário. Pode ser uma força. Se eu investir em maquinário e aí eu tenho incentivos externos de impostos, significa o quê? Que eu posso ir atrás de mais clientes. É uma oportunidade. Entendi. Bacana, mas eu investi em maquinário, mas eu investi com dinheiro próprio, eu investi... Não, é uma fraqueza minha, eu peguei um empréstimo, porque eu não tenho dinheiro. Então, para eu investir nesse maquinário, eu peguei um empréstimo muito grande para isso. Isso é uma fraqueza. Bacana. Gente, não é... Qual é o objetivo, professora? Não ter fraqueza nenhuma? Não, impossível. A gente vai ter fraqueza sim, a gente vai ter força sim, nós vamos ter oportunidades e vamos ter ameaça. Gente, eu escuto já escutei algumas vezes, já fui orientada, inclusive, a não colocar ameaças. Fala assim, não coloca ameaça, porque quando você for auditado, você vai ter que fazer planos de ação, né? Para ameaça vai ficar mais difícil, porque para tudo isso que a gente vai colocar tem que ter plano de ação. Mas, gente, quem é que não sofre ameaça? Né? Viver é um risco, né? Então, assim, você não colocar ameaça, você não está sendo fiel à sua análise SWOT. Você está fazendo uma análise SWOT que ela não vai ser fidedigna à sua gestão estratégica. E, fatalmente, você está deixando de colocar algum ponto que seria importante estar ali. Então, não tem problema colocar fraqueza, não tem problema colocar ameaça. O pior inimigo é aquele que a gente desconhece. Aquele que a gente conhece, a gente está se preparando, a gente está se fortalecendo para combatê-lo. Agora, aquele que a gente desconhece, a gente não está nem aí. Haja vista Covid-19, né? Quem em sã consciência, fora assim, os países dos Estados Unidos, da Europa, eu tenho certeza que muitas empresas colocam isso porque para eles é uma realidade, né? Uma guerra química, todo mundo fala que a Terceira Guerra Mundial não vai ser bombas, vão ser químicas, então talvez eles coloquem na análise estratégica deles uma pandemia. Aliás, tem até documentários maravilhosos, inclusive do Bill Gates, já prevendo as próximas pandemias. Agora, aqui no Brasil, pelo menos aqui cenário de Manaus, tá? Eu nunca vi uma empresa colocando como uma ameaça uma pandemia, porque não é uma coisa que é dentro, não é uma rotina, não é corriqueiro do nosso mercado. É muito difícil isso acontecer.
E quando aconteceu alguns anos atrás, nós efetivamente não fomos atingidos com essa força que a gente está tendo agora. Eu tenho certeza que no ano que vem, pandemias, doenças sazonais entrarão na análise SWOT de muita empresa. Porque por essa a gente não esperava. E se a gente não espera, a gente não trata, não trabalha. Por isso que estão aí governos e mais governos desesperados, tendo que injetar dinheiro na economia, as pessoas estão se revoltando, saindo às ruas, se rebelando, porque as pessoas não estavam preparadas para esse momento que a gente está vivenciando hoje. Se no ano passado a gente tivesse uma análise SWOT, onde tivesse uma possibilidade de existir uma pandemia, provavelmente a gente teria pelo menos um plano de ação de como fazer. Hoje a gente está patinando entre a história de fica de quarentena ou não fica de quarentena. Ou seja, não tem gestão estratégica para esse assunto, definitivamente. Beleza? Tá clara a planilha? Beleza. Claríssimo. Isso vai estar no slide também, eu não vou ler para vocês, porque foi mais ou menos aquilo que a gente falou, mas vai ficar lá para quando vocês forem fazer a análise SWOT de vocês terem um modelinho, tá? Ok. E aí, o que a gente pode considerar como forças, fraquezas, ameaças, oportunidades? Então, eu coloquei os itens que vocês precisam abordar numa planilha SWOT para que não tenha aquela historinha de que, professora, eu não achei nada para colocar em ameaça, por exemplo, né? Eu não achei. Então, eu coloquei alguns itens aqui que a gente pode colocar. Quando a gente fala de político, conjuntura político nacional e internacional. Então, uma eleição, eu vou colocar na minha análise SWOT esse ano como uma oportunidade, vai ter eleição. Então, se você trabalha com algum negócio que atende governo, campanhas de governo, né? Você trabalha com comunicação visual, é uma oportunidade, porque para essas empresas que vendem comunicação visual, época de campanha é fantástico, agência publicitária e tudo mais. Econômicos, impactos salariais, o quanto isso representa na sua folha de pagamento, o quanto você tem solidez financeira para garantir os salários dos seus funcionários se acontecer uma crise. Sociedade, eu até grifei, gente, sindicato, quem trabalha com empresas, quando a gente fala em sociedade, empresas assim, principalmente indústrias, seja aqui em Manaus ou em qualquer lugar do Brasil, uma das coisas que tem que ter um olhar atento são aos sindicatos, porque eles são a sociedade, a representação dos trabalhadores frente à empresa. Então, vocês precisam ter o sindicato monitorado na análise SWOT de vocês. Eu tenho uma boa comunicação com o sindicato, os meus acordos que eu faço são acordos saudáveis perante a entidade de classe, a gente precisa estar com isso monitorado. Tecnológicos, evoluções das atuais tecnologias. Eu trabalhava numa empresa que a gente fabricava farol, lanterna para carro e para moto. Só que não acompanhou a evolução tecnológica. Mudou para LED e a gente ainda ficou naquela tecnologia mais antiga. Ou seja, perdemos muito mercado, porque os concorrentes migraram para o LED antes da empresa que eu trabalhava. Os requisitos legais, legislação trabalhista, ambiental, aqui em Manaus é complexo essa situação. As multas ambientais são altíssimas, altíssimas. Você precisa considerar isso na sua análise SWOT. Lembra que eu falei, de novo, aonde eu estou inserido? Aqui em Manaus a gente tem regras, legislação específica quando a gente fala da questão do meio ambiente. E a mesma coisa do meio ambiente, environment. O que a gente tem de legislação ambiental, de sustentabilidade, qualidade de vida, isso está cada vez mais entrando na análise SWOT, pode entrar como uma força, algo interno. Bem, uma fortaleza minha é que eu consigo proporcionar um bom ambiente de trabalho que gera uma boa qualidade de vida para os meus funcionários. Meus funcionários, eles têm home office, eles têm flexibilidade de jornada,
os meus funcionários entram no horário, saem no horário, aqui a gente trabalha pouquíssimo com hora extra, isso pode ser uma fortaleza, que entra no item de qualidade de vida. Cada vez mais, a geração de vocês, ela clama por qualidade de vida, por requisitos de qualidade de vida também. Mas tem vários, tá, gente? Aí tem para vocês se divertirem bastante. E aí, quando a gente faz o análise SWOT, que a gente pondera todas essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, a gente precisa trabalhar plano de ação para todos os quadradinhos que estão ali. Também, muito provavelmente, em alguns dados momentos, vocês vão ser orientados a fazer plano de ação só para aquilo que for fraquezas ou ameaças, ou seja, só para aquilo que for negativo. Não façam, está errado. A ISO, ela requisita que você precisa fazer plano de ação para análise SWOT como um todo, ou seja, para os pontos que você tem positivos, para os pontos que vocês têm negativos, para aquilo que é interno e aquilo que é externo também. E uma das ferramentas que eu estou aplicando aí para vocês é a planilha 5W2H. Alguém já ouviu falar dessa planilha nas outras aulas? Já, não sei. Preciso explicar ou está todo mundo afiado, que nem a Lênia? Não, é melhor explicar. Tá todo mundo calado aí. Melhor explicar, porque eu sou meio Dory. Sofre de amnésia, né? Então tá, gente, essa planilha, ela é uma planilha, bem, quem faz administração não vai viver, não vai passar por um curso de administração sem falar em 5W2H, também como todas as ferramentas da qualidade para a solução de problemas e diagnóstico, a planilha 5W2H pode ser super aplicada na vida pessoal da gente, inclusive nos nossos mapas mentais, tá, gente? Sabe aquelas atividades que a gente, às vezes, está no trabalho e aí alguém chega do nada, sempre tem aquelas pragas que mandam vocês fazerem uma atividade assim, super nada a ver, aquele relatório gigantesco que você faz meses e meses e meses, e você não sabe para onde vai, para quem é, ou qual é a importância daquilo, aí um belo dia você se estressa e fala assim, não vou fazer esse relatório, vou deixar de fazer. Aí quando você deixa de fazer, ninguém te cobra, ou seja, você fez a vida inteira aquilo lá sem importância nenhuma, né? Era uma atividade sem importância. Se você tivesse feito um mapa mental do 5W2H, de repente, precisava nem chegar até os 5, né? Ficaria nas 3 primeiras perguntas, aí você já conseguiria fazer uma análise crítica do porquê você estava fazendo aquela atividade. Também, assim como o SWOT, é um acrônimo em inglês, né? Que fala what, why, where, who, when, how e how much. E eu sempre digo que quando você vai fazer uma apresentação que você consegue responder todas essas perguntas daquilo que você está apresentando, um projeto, por exemplo. Quando você mentaliza um projeto, quero fazer um projeto de redução de custo na minha empresa para reduzir a coleta seletiva em 5% do lixo hoje que a gente descarta. Faça uma planilha 5W2H para esse projeto. Se vocês conseguirem responder todas essas perguntas e colocar isso numa apresentação, vai ficar muito mais fácil para vocês venderem o projeto de vocês, para alguém ir lá e comprar, falar assim, olha, faz esse projeto que eu vou investir, porque você já vai estar com todas as perguntas ali respondidas. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo que a gente falou sobre a solidez financeira da empresa. A gente tem como uma fraqueza o fato da gente não ter um dinheiro em caixa. A gente precisa sempre estar lançando mão de empréstimos bancários, porque a gente, como empresa, não somos uma empresa muito lucrativa, e quando a gente paga todas as contas... Gente, a empresa funciona que nem casa, né? Paga as contas do mês, tem que sobrar algum dinheiro para aquela empresa dar lucro. E às vezes tem empresa que ou ela termina negativa, ou seja, fica devendo, ou ela termina no break-even, que a gente chama, no 0 a 0 ali, nem lucra e nem deve. E aí ela começa a não ser uma empresa saudável, porque você não consegue fazer um colchão de dinheiro ali, não consegue ir guardando um dinheiro para as eventualidades.
Então, o nosso problema que a gente tem no primeiro W lá é o quê? Qual é o seu problema? O meu problema é que eu não tenho um orçamento gorducho, né? Por que que você não tem esse orçamento gorducho? Eu não tenho um orçamento gorducho porque o produto que eu faço, ele é um produto que tem... Não, eu não tenho um orçamento gorducho porque o produto que eu faço é um produto que ele gera muito scrap, ou seja, eu descarto muito e eu gero muito resíduo na produção daquilo. E onde é que você está gerando resíduo? Eu estou gerando resíduo aqui dentro da minha fábrica, eu tenho um setor que é um setor de injetoras. As minhas injetoras, elas são muito velhas e, por conta disso, pela falta de manutenção, aquilo que eu produzo, uma boa parte, 30% do que eu produzo, ele vai para lixo, vai para scrap, porque eu não consigo tirar um produto de qualidade. Ok, e quem é responsável por fazer uma melhoria nas injetoras? É a manutenção. A manutenção precisa fazer a melhoria nas injetoras. A manutenção precisa desenvolver um plano de ação, de manutenção preventiva nas injetoras, para que a gente não deixe, para que a gente, em um eventual momento do mês, a gente pare, faça a manutenção preventiva e elas não fiquem dando problema que elas dão. Então, quando é que a manutenção tem que fazer isso? Esse plano de prevenção, de manutenção das máquinas de forma preventiva? Eles têm que fazer anualmente. Anualmente, eles têm que fazer um plano e tem que apresentar para a direção da empresa e tem que dizer, olha, no ano de 2020, a gente vai gastar 5 milhões de reais com manutenção de injetoras. E como é que a manutenção, o setor de manutenção vai fazer isso? Precisa que um técnico de manutenção, que vai ser o Joãozinho, que o técnico vá lá, faça um diagnóstico nas máquinas, elenque quantas peças ele vai precisar trocar da máquina, cote isso, né? Passe para o setor de compra, para o setor de compras cotar essas peças, e aí a gente vai colocar tudo isso num planejamento que a gente vai apresentar para o nosso diretor. E quanto isso vai custar? Isso vai custar 5 milhões de reais para esse ano. Então, ou seja, vocês têm um problema, vocês sabem por que esse problema está acontecendo, entender aonde esse problema está acontecendo, quem é responsável por por dar uma solução a esse problema, precisa colocar uma data para aquele problema ser tratado. Vamos tratar, pode ser um problema que vocês estejam imaginando que possa acontecer, mas se ele acontecer, quando é que vocês vão ter que tratar? Vou ter que tratar imediatamente. Não, o problema é que se aconteceu, eu ainda tenho 2 meses mais pela frente para tratar. Precisa dar uma ação de como vocês vão tratar esse problema, de que forma vocês vão gerenciar esse problema. E precisa, no final, dizer quanto que isso vai custar para a organização também. Tá claro, gente? Faz sentido para vocês? Não, Edinaldo 2. Tá. Faz sim. Não entendi, Lene. O que você falou? Não, piadinha interna, professora, porque nós tivemos um professor de fundamentos de administração e tudo que ele explicava, ele perguntava, tá claro isso para vocês? Assim eu falei, é um Edinaldo 2 aqui. Mas ficou assim, professora. Na época que eu já cheguei a estudar um pouco esse plano de ação em outra instituição, eu pensava que esse when, né, era referido ao período de tempo que eu teria que resolver o problema. Por exemplo, tipo, daqui a quanto tempo, de quanto e quanto tempo eu tenho para resolver esse problema de vez, tipo concluir e finalizar, tipo, resolver. Daqui a um mês, ou daqui a 3 dias, tipo um período de prazo para que seja resolvido o problema. Mas quando a senhora ponderou melhor aí a respeito da frequência desse período, quando ela tem que acontecer, quando esse plano tem que ser executado, então te iluminou mais assim, a mente. Mas pode também, tá, Lene? Pode também. Pode também fazer? Pode. Se você for tratar de um problema que você não conheça, que não é um problema comum, por exemplo,
a pandemia que a gente está vivendo agora do Covid-19. Era algo que era desconhecido de todo mundo. E aí, quando que você vai falar sobre pandemia novamente? Você vai falar uma vez por ano? Você vai falar bianualmente sobre pandemia? Você ou não vai falar nunca sobre isso? Olha, eu entendo pela frequência, pelas últimas análises que eu fiz do mundo, as pandemias elas acontecem de 5 em 5 anos. É matemática a coisa, tá, gente? Sim. Então, sendo de 5 em 5 anos, eu não vejo necessidade de fazer um plano de ação para a pandemia anualmente, porque a probabilidade que uma pandemia aconteça anualmente vai ser mais difícil. Então, eu vou falar de pandemia a cada 3 anos, por exemplo, e vou fazer um plano de ação a cada 3 anos para ela. Pode ser também. Uhum. É importante a gente deixar claro, tem que deixar claro qual a métrica que a gente vai usar para o tempo. Aí o que você decidir, está decidido. Se vai ser anual, se vai ser quando você vai fazer a atividade, ou se vai ser quando você vai falar sobre esse assunto e estabelecer um plano de ação, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa deixar claro o tempo em relação à ação que a gente tem que tomar. Então, se for algo que você vê que não precisa, por exemplo, quando a gente fala de sindicato, a gente faz plano de ação para sindicato uma vez por ano. Você está falando com o sindicato todo mês, a gente precisa estar pedindo bênção de sindicato o tempo todo. Mas a gente precisa, pelo menos uma vez por ano, sentar com o sindicato para acertar tudo aquilo que a gente pretende fazer de acordo durante aquele ano. Eu vou falar sobre PLR, vou falar sobre coletivas, eu vou falar sobre feriados imprensados e tudo mais. Então, quando é que você vai falar isso? Eu vou falar em janeiro, porque meu ano comercial ele começa em janeiro, e eu preciso, logo o primeiro feriadão que vem é fevereiro, é o carnaval, então eu preciso até janeiro estar com os meus acordos resolvidos para falar com o pessoal. Eu trabalho numa empresa que a negociação do PLR, vocês sabem o que é PLR, né, gente? A gente falou sobre isso, participação dos lucros e resultados. Estou sabendo agora. Pode ser PLR, pode ser PL, participação dos lucros, né? Então, Lene, só para ficar claro, as empresas elas são obrigadas, através de uma lei, a negociar PLR. Eu não estou com claros os critérios da lei aqui, mas a negociar, não são obrigados a pagar. A pelo menos a sentar numa mesa com uma comissão de funcionários para falar sobre participação nos lucros. Ou seja, a empresa vendeu, lucrou, um pedacinho daquele lucro, a empresa uma vez por ano, uma vez ou 2 vezes por ano, divide, compartilha com a parcela lá dos funcionários que ajudaram a empresa a chegar naquele percentual lá. E aí, se você trabalha numa empresa, isso é uma negociação muito tensa, porque a gente, como funcionário, a gente sempre acha que a empresa dá mais lucro do que ela realmente diz, e a gente sempre acha que a empresa está enganando a gente. E aí acaba tem empresas, tem segmentos, o segmento automotivo, por exemplo, as negociações de PLR são extremamente tensas, e não raro tem greve no meio. Então, você tem que estabelecer um plano de ação para a greve, porque até para a greve você tem que falar. Se você é uma empresa que você sofre de greve, se a greve é um potencial, ele é iminente na sua empresa, a ISO ela vai te cobrar que você faça um plano de ação da greve. Uma vez a greve ocorrendo, o que você faria? E para a greve não acontecer, o que você faria? Então, você tem que fazer um plano de prevenção à greve, tem que fazer um plano de contenção de greve. Ou seja, eu preciso prevenir, mas uma vez que meu plano de prevenção não deu certo, como é que eu vou conter a partir do momento que a greve já tiver acontecido? E aí você precisa fazer todas essas etapas e precisa, sim, colocar quando isso vai acontecer, quando você vai fazer esse plano de contenção. Se eu tivesse uma greve estourar, quando é que eu vou ter que tratar esse assunto? Imediatamente. A greve estourou hoje mesmo eu tenho que começar a sentar na mesa com os funcionários e negociar que eles retornem ao trabalho. Quanto tempo eu consigo suportar com a minha empresa fechada em estado de greve? Isso eu tenho que sinalizar no plano de ação. Olha, se a minha empresa fechar, eu aguento uma semana sem mandar a gente para a rua. Mais do que isso, eu vou ter que demitir. Então, tudo isso tem que estar mapeado. Empresas que não têm esse plano de ação definido, elas perdem clientes.
O problema não é, por exemplo, se eu forneço para diz uma montadora aí de carro, Hyundai, por exemplo, eu sou um fornecedor da Hyundai. Para eu chegar lá para vender farol para a Hyundai vai falar assim, me dá aí o seu SWOT e a sua 5W2H para eu ver o quanto você tem de solidez e de estratégia de mercado. Eu mostrar para eles um plano de ação super preenchido, ou seja, várias ações porque eu tenho várias fraquezas e várias ameaças, isso não tem problema. Agora, eu não mostrar nada para eles é muito pior. Então, quando eles olham, bem, eles têm muitas fraquezas, eles têm muitas ameaças, porque estão inseridos, de repente, numa sociedade, empresas do ABC Paulista, por exemplo, elas têm uma planilha dessa recheada, porque ali é mais difícil, as negociações elas são mais tensas. Então, isso é uma característica da região que elas estão inseridas, não tem problema. O problema é quando você não apresenta nada, que ele fala assim, cara, se esse cara der algum BO lá na empresa dele, ele não sabe o que fazer. Ele vai ficar perdido correndo da sala para a cozinha porque a estratégia dele é zero, ele não tem nenhuma estratégia. Então, essa planilha, essa matriz 5W2H, a matriz SWOT e a planilha 5W2H, elas precisam andar juntinhas para que a gente consiga fazer a gestão estratégica da empresa. Beleza? Posso passar? Beleza, professora, obrigada. Aí, no final, gente, eu botei um videozinho falando sobre análise SWOT, bem fofinho, é uma animação, assistam, é leve de assistir, assim, muito bacana e muito esclarecedor do que a gente fala de análise SWOT também, de uma forma mais animada, tá bom? E aí, a atividade, que eu deixei para vocês também lá na plataforma. Imagina a sua organização, ou você mesmo, vida pessoal, a Aline deu alguns exemplos aí de inquietudes que nós estamos passando, e eu sou solidária a ela também. Ou a organização que você trabalha, se você não tem uma organização própria, se você não empreende, não quer falar de você, imagine o local que você trabalha. E aí eu vou pedir para vocês elaborarem um SWOT do tópico que você escolheu, né? Seja a sua organização, seja você mesmo ou onde você trabalha. E, gente, eu só quero um item de cada, não precisa muito não. É um item de fraqueza, um item de ameaça, um item de oportunidade, um item de força. Só um item de cada. E aí vocês elaboram um plano de ação para pelo menos um item de cada fase SWOT. Então, o que vocês colocarem lá como força, vocês têm que responder a 5W2H para a força que vocês colocaram. O que vocês colocarem como oportunidade, vai responder a 5W2H para a oportunidade. Só uma linha para cada. É uma 5W2H somente, e vão ter 4 linhas respondidas. Uma de força, uma de fraqueza, uma de oportunidade e uma de ameaça. Entenderam? Sim, professora, entendi. Entendi. Tá fácil? Entendi. Tá difícil? Tem que ser fácil. É para fazer entregar lá na salinha do EAD? Isso, exatamente. Sobe tudo lá para a plataforma. Beleza? Tá, ok. Beleza. Belezuda. Então é isso, pessoas. Era isso que eu tinha para entregar para vocês.